Graças ao Senhor pela palavra de Deus, né? Hoje vamos desfrutar mais uma porção do livro A Genuína Autoridade e Submissão. Senhor Jesus, meu nome é Luiz Mendes, eu sou da igreja em Pimenta Bueno, Rondônia. E hoje nós vamos desfrutar do capítulo 4, que é a importância da autoridade no reino. Senhor Jesus, né? A gente viu que o Deus, né, o inimigo de Deus, ele usurpou essa autoridade de Deus, né, aqui na terra. E hoje o grande desejo de Deus é, né, tomar de volta, né, restaurar essa autoridade. E graças ao Senhor, né, no último livro de Apocalipse, nós vemos essa autoridade restabelecida, né, essa autoridade restaurada. Senhor Jesus. Então nós vamos ver, né, como é que isso se deu, né? Como foi que isso se deu? E lá, essa porção, né, da palavra de Apocalipse, né, no último capítulo da Bíblia, capítulo 22, versículo 1 a 3, diz o seguinte: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aleluia. Senhor Jesus. Esse, né, é o resultado, Senhor Jesus, do grande propósito de Deus, né, final, que é restabelecer, restaurar a sua autoridade aqui na terra, né, no seu reino. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente viu que o Pai, ele é autoridade, né? A origem dele é autoridade. Todas as coisas, né, originadas em Deus. E para que ele possa restaurar, né, essa autoridade, ele precisou enviar o seu filho. E a gente, né, viu que o Senhor Jesus, ele veio, e ele não veio assim, né, já. Não, a Bíblia diz que ele aprendeu as coisas pelo que sofreu. Senhor Jesus. Então Jesus, ele foi aperfeiçoado. E ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Ele é a árvore da vida, ele é o canal para resgatar o homem de volta para Deus. Senhor Jesus, né? Então, graças ao Senhor por Jesus Cristo, que veio, né? E ele veio totalmente submisso ao Pai. Se teve uma pessoa que foi submissa a Deus aqui na terra, esse foi Jesus Cristo. Ele nada fazia por ele mesmo, mas ele fazia tudo o que o Pai lhe ordenava. Ele era totalmente obediente ao Pai. Senhor Jesus. Aqui em João, né, Evangelho de João, ó Senhor Jesus, ele diz o seguinte: Jesus, na verdade, 5:19, Senhor Jesus diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Capítulo 5, versículo 19. Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo, ele não fazia nada dele mesmo, né? Mas ele obedecia. Tudo que ele falava, o Pai que falava. Então, esse foi o Filho. Ele veio em submissão. E ele aprendeu essa submissão por meio de sofrimento. Senhor Jesus. E ele é esse canal, né, que jorra para o homem. Em João 7, capítulo 7, versículo 37 a 39, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque até aquele momento o Espírito não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, aleluia, né? Deus encarregou o Filho, né, a realizar essa obra, né? E ele veio como esse canal, como a árvore da vida,
Senhor Jesus, né? Aleluia, né? Em sua morte e ressurreição, ele tornou-se o Espírito. E agora ele está resgatando o homem. Ele está, Senhor Jesus, né, infundindo, né, mais da sua vida, do seu espírito, para que esse homem possa ser submisso à autoridade do Pai. Ó Senhor Jesus, maravilhoso, não é? A palavra de Deus, né? Senhor Jesus. Então, a autoridade de Deus não é para repreensão, é para que sua vida alcance o homem. Aleluia. Quanto mais o homem for submisso a Deus, mais a vida divina crescerá nele. E mais ele pode ser comissionado por Deus para fazer a sua obra. Aleluia. Senhor Jesus, se queremos ser os que cooperam com o Senhor, nós precisamos submeter a autoridade de Deus, né? Aleluia. Senhor Jesus. E para submeter essa autoridade, nós precisamos conhecer essa autoridade. Senhor Jesus, porque é muito fácil o homem submeter a autoridade do próprio Deus, mas a autoridade delegada por Deus já não é tão fácil. Senhor Jesus, porque Deus delegou alguns homens, né, para ter a sua autoridade. Nós vimos isso, né, na passagem com Moisés, né? Moisés, ele era a autoridade de Deus, né? Ali no deserto, conduzindo o povo. Mas chegou um momento, né, que os seus irmãos, Arão e Miriam, né, eles brotou no coração dele, né, uma rebelião. E eles contestaram Moisés, Senhor Jesus. E o que é que aconteceu? Miriam achou-se leprosa. A lepra é um símbolo de rebelião, Senhor Jesus. E ela ficou fora do arraial 7 dias, se curando, Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos ser obediente não só ao próprio Deus, mas às pessoas, né? Aquele a quem Deus delegou autoridade. Nós podemos encontrar essa autoridade onde nós estivermos. Se for em casa, nós temos a autoridade dos pais, né? Se for na escola, temos a autoridade dos professores. Se for no trabalho, temos a autoridade do patrão, Senhor Jesus. Então, em todo lugar, nós temos autoridade delegada por Deus. E também na igreja, né? Que é a autoridade espiritual de Deus, que nós precisamos ser submissos. Nós precisamos submeter, né, essa autoridade, obedecer essa autoridade, porque ela é delegada por Deus. E quando alguém viola essa autoridade, ofende o próprio Deus. O exemplo foi Miriam, né, que se achou-se leprosa, Senhor Jesus. Então, irmãos, que possamos ser esses, né, que submetem não só a autoridade de Deus, mas também a autoridade delegada por Deus, Senhor Jesus. E essa rebelião que surge, nós vimos que ela é manifestada em palavras, em razões e pensamentos, Senhor Jesus. A gente viu aqui, né, que eles contestaram Moisés por meio da palavra, né? Porque Moisés havia adquirido uma mulher etíope. Isso aí brotou no coração deles o que já estava lá, né? E veio por meio de palavras. Depois, né, vem pela razão. Senhor Jesus, nós não podemos viver pela razão, né? Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela palavra de Deus, Senhor Jesus. E graças ao Senhor, Ele tem delegado alguns, né, a ser esses, né, que têm a sua autoridade. Na igreja, graças ao Senhor, o Senhor nos deu, né, esses irmãos que têm autoridade, e nós precisamos submeter. Nós não precisamos ser aquele que permite brotar rebelião no nosso coração, Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, né, porque o Senhor, Ele é esse que quer, né, que nós o atendemos, né, que nós o submetemos à sua autoridade. O seu reino vai ser estabelecido, né, porque tem alguns, né, que submetem à autoridade de Deus. E essa submissão não é só ao próprio Deus, né, mas sim a quem Deus delegou essa autoridade. Ó Senhor Jesus, né, e a gente viu que
primeiro, né, foi Jesus que teve essa autoridade. E por causa disso, né, os judeus não creram, não submeteram a sua autoridade e procuravam matá-lo. Mas Jesus, ele dizia que a autoridade dele vinha de Deus, porque era o próprio Pai que testemunhava dele. Eram os frutos que testemunhavam que ele tinha autoridade do Pai. Senhor Jesus. Então, né, hoje nós precisamos ser esses, né, que se querem comprovar essa autoridade, precisamos ter frutos, né? Senhor Jesus, porque é o próprio fruto, é o próprio Deus quem testifica essa autoridade. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, que o Senhor veio como nosso modelo, né? Para que hoje nós possamos seguir esse modelo. Se submeter totalmente ao Pai, para que o Pai possa usar, né? Para que o Pai possa delegar como autoridade. Senhor Jesus. E em Hebreus, né, para concluir, em Hebreus nós vemos, né, algo maravilhoso, né? Senhor Jesus, Hebreus 13, versículo 7 diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aleluia, Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmão. O Senhor tem nos dado esses guias, né? Tem nos dado esses guias que têm essa autoridade de Deus. E nós precisamos segui-los. Nós precisamos imitar a fé que há neles. Aleluia, Senhor Jesus. E também no versículo 17 do mesmo capítulo, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ó Senhor Jesus, né, irmãos, precisamos ser esses que obedecem aos nossos guias. Graças ao Senhor pelos guias que nós temos hoje na vida da igreja, né? Precisamos obedecer. E nós precisamos, irmãos, ver que esses irmãos, eles se dão, né? E aqui diz que eles vão prestar contas. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é muito sério, né? Nós precisamos ver essa questão seriamente. Ó Senhor Jesus, se submeter totalmente a Deus e também àqueles que o Senhor delegou autoridade. Senhor Jesus, para concluir, né? Aqui diz o seguinte: podemos admitir que há momentos em que não é fácil ser submisso aos guias, assim como nem sempre é confiável obedecer. Mas se o fizermos com alegria e não gemendo, isso vai nos trazer proveito. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, que possamos desfrutar dessa palavra, né? Que possamos recebê-la no coração, recebê-la no espírito. Senhor Jesus, para que possamos ser esses que atendem, né, a necessidade de Deus, que submetem aqueles que o Senhor delegou autoridade. Senhor Jesus, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, Senhor Jesus, e que você possa desfrutar. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.